se efetivamente ele queria o colar para a esposa ou que o valha. Por que ele teria deixado para fazer isso no apagar das luzes, quando já perdeu a eleição? Por que não tentou resgatar quando tinha o poder? A versão que ele traz de que ele só ficou sabendo em dezembro e aí tentou efetivamente liberar as joias, aí se pode debater. Ele ainda tinha o poder, ele era presidente da República. Sim, mas ele já tinha perdido. Todo mundo sabe que depois que passa a eleição, acabou. A hipótese dos investigadores é que ele evitou mexer nesse assunto, fazer qualquer gestão durante o período eleitoral, exatamente para que isso não vazasse e não viesse a público. Não se pode descartar a hipótese, né, com a qual eu tenho trabalhado desde o princípio, disso ser uma questão do ministro. A Janaína Pascoal está criando uma tese furada, de que as joias seriam para o ex-ministro Bento Albuquerque, mas essa tese é facilmente descartada, não somente pelo que os jornalistas vão falar a seguir, mas também pelo próprio vídeo do Bolsonaro, dizendo que o presente foi acertado nos Emirados Árabes. O presente foi acertado lá nas Árabes para o ministro. Só roubava tudo. Ladrão. Eu fui colega dele, a minha mulher não gosta que eu falo, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Então veja, eu vou afirmar aqui categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na Barra, recibo falso, dava 10% pro dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, R$600 de gasolina, Bolsonaro 10 mil. Na época, 600 é uma puta grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abasteci em Brasília, onde a gente trabalha, o Bolsonaro abastecia na Barra. Você quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina? Não era um barco. Porra! Não se pode descartar. E os bons investigadores avaliam todas as possibilidades. Isso é técnica de boa investigação. Não tem nada pior para prejudicar um inquérito do que se eleger alguém para alcançar como culpado e focar. Pode ser que ele tenha tentado liberar quando veio a saber, numa situação que já não tinha mais jeito. Porque não podemos esquecer, o ministro passou sem nada, ou talvez com aquele estojo menor, ou com alguma outra coisa, deixou a peça grande, o conjunto grande, com um assessor. Mochila, né? E a primeira frase do assessor foi: é presente para o ministro. Aí o ministro volta e fala: é para a primeira-dama. Depois o próprio ministro não sabe bem. Então, todas as hipóteses precisam ser investigadas. É também pouco crível que o governo da Arábia Saudita desse um presente deste porte a um ministro e não ao presidente da República. A gente conhece a hierarquia nas Forças Armadas e o senso de lealdade, e é também muito estranho que, vendo o ministro em apuros para, sei lá, surrupiar um patrimônio deste tamanho, o presidente Jair Bolsonaro colocasse o seu ajudante de ordens para liberar essas joias e dar uma carteirada em Guarulhos para salvar o seu ministro que tentava contrabandear um colar de 16 milhões e 500 mil reais em benefício próprio. Mas, enfim, nenhuma hipótese pode ser descartada. Bem, essa hipótese levantada pela Janaína Pascoal beira o ridículo. O Bolsonaro fez várias tentativas, por diversas maneiras, para tentar reaver as joias milionárias e colocar no seu acervo pessoal. Isso está documentado em vídeo. Usou seu próprio assessor pessoal, usou o Ministério de Relações Exteriores, usou o próprio Ministério do Bento Albuquerque e chegou até a trocar o chefe da Receita Federal. Aliás, o ex-chefe da Receita Federal tentou pedir demissão esses dias, mas a Receita Federal revogou a exoneração, porque existe uma lei que diz que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. E existe uma investigação contra ele em curso.
O governo Bolsonaro deu cargo em Paris ao chefe da Receita após ele tentar liberar as joias para Michele Bolsonaro. A gente está falando do Júlio César Vieira Gomes, que era então chefe da Receita. E André está contando que ele foi nomeado adido em Paris um dia depois dessa tentativa de reaver as joias, né, dessa investida do auxiliar do presidente lá em Guarulhos. Aqui, então, o Júlio César Vieira Gomes e a Andréia contando aqui sobre essa cronologia, né? Assim que ele tentou reaver essas joias de mais de 16 milhões, no dia seguinte ele foi nomeado adido, que é um cargo de muita importância, um cargo internacional, adido da Receita lá em Paris. Esse que você está vendo na foto é Mauro Cid, ex-braço direito do Bolsonaro. Além de estar sendo investigado no caso das joias, inclusive já deu depoimento sobre isso, ele também está na mira do Alexandre de Moraes, por ter tentado incendiar o país no caso das urnas eletrônicas. Pra ele, cada um vai dizer que era pro outro. Eu não decidi nada, eu não sou juíza de nada. Assim, nem se é presente. Não, eu não sou juíza de nada. A investigação não não jornalista levantando Ninguém aqui decidiu fatos. quem é culpado do ponto de vista Não, mas penal. você não sabe nem ser presente. Você não sabe. Bem, isso Isso está sendo investigado, meu Deus. Esse é o ponto. Todo mundo vai dizer que não era pra ele, que não sabe de nada. E quem deu? Deu pra quem? Janaína Pascoal acha que engana quem? Ela começou a discussão perguntando por que o Bolsonaro não teria tentado pegar as joias, o que já mostra que ela está tentando proteger o ex-presidente, porque os fatos são públicos. Depois, tenta enrolar quem está escutando, tentando dar uma dizenta, falando que o presente pode não ser presente, mas coisa pior. Porém, continua tentando livrar a barra do Bolsonaro. Posso agora só? Claro. Vamos lá, para que fique claro. Eu não estou aqui julgando a sua posição, É que você Janaína, não não está me cabe. compreendendo. O problema não é julgar. Ah, eu compreendo, Você sim. não está compreendendo. Eu sempre compreendo o que falam comigo. Não está compreendendo. Ah, Porque tá bom. você tem um juízo de valor sobre a minha pessoa e sobre o presidente Bolsonaro, o ex-presidente. Esta investigação pode, inclusive, levar à evidência de que não é um presente, de que é algo pior. Então, quando você parte do pressuposto de que eu estou defendendo, você não ouve o que eu estou falando. Nós não sabemos se é um presente, porque, gente, desculpem, o que o Joel está falando desde o começo, se for presente, existe a tal zona cinzenta. Ah, mas são 16 milhões. Mas nós não temos uma lei, nós temos um acórdão do TCU. Mas o colar, Janaína, como ele parou na alfândega, daí ia cair no imposto. Se ele declarasse a cena pessoal, ele ia ter que pagar metade do valor em imposto. Isso aí também não ia rolar. Se chegar na conclusão de que é presente, nós vamos debater. Ah, era pro acervo privado, era pro acervo público, vai incidir tributo, não vai incidir, pode ficar, não pode ficar. É uma discussão. Se não é presente, a discussão é outra. É um mistério, né? Muito mais grave. Que, aliás, o próprio governo atual levantou algumas hipóteses. Eu não estou dizendo que seja, estou dizendo que nós estamos fazendo uma investigação. Então, o ideal é aguardar um pouco mais para esperar os relatórios, os depoimentos, para poder falar com um pouco mais de consistência, porque senão fica um achismo. É isso que eu estou tentando dizer.